Igreja em Movimento, a palavra do Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 15º domingo do tempo comum. O semeador saiu a semear. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: o semeador saiu a semear. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Você é responsável pelo seu êxito ou seu fracasso. Com o domingo de hoje, começamos a ler o terceiro discurso de Jesus, segundo o esquema montado pelo evangelista Mateus. O primeiro foi o Sermão da Montanha. O segundo foi o Sermão Missionário. O terceiro ocupa 7 parábolas. Jesus conta hoje uma história. As histórias de Jesus se chamam parábolas e contêm sempre uma ou mais lições de moral que precisamos apreender e aprender. A parábola é um modo de dizer ou de escrever que chamaria didático. Não se liga à história, mas à pedagogia. As palavras de Jesus distinguem-se por sua simplicidade e por sua clareza. O argumento é sempre buscado no dia a dia dos ouvintes. A parábola de hoje, o próprio Jesus explicou e tem a ver com a palavra de Deus que é semeada no coração humano. Encontrará a palavra divina um coração de pedra? Um coração tomado pelos frutos dos espinheiros? Um coração beira de estrada, feito Maria sem vergonha? Ou simplesmente um coração terra boa? O domingo de hoje, reforçado pelo Salmo responsorial, poderia também ser considerado um elogio à Mãe Terra pelas sementeiras, pela colheita e pela prodigalidade. Quem trabalha na roça sabe bem o que significa terra boa, terreno pedregoso, beira de espinho, de caminho ou espinheiros. Mas o Evangelho de hoje vai além de um elogio à terra. Ele quer alcançar o terreno do coração humano e afirmar que a palavra de Deus é sempre fecunda, boa e necessariamente brotará se encontrar condições propícias no coração. Vale a pena reler a primeira leitura de hoje, porque ela e o Evangelho se fazem eco. Como a chuva e a neve desce do céu e para lá não retornam sem terem regado a terra, fecundado-a e fazendo-a germinar, assim será com a minha palavra que sai da boca. Não voltará para mim xoxa, sem ter realizado o que eu queria e cumprido a sua missão. Entre a água e o trigo, Jesus via o povo. Mateus escreve-nos com clareza o local do Evangelho de hoje, à beira do lago de Genezaré, que o povo chamava também de Mar da Galileia, embora fosse de água doce. Sentado na barca, Jesus olhava para a multidão na praia, entre a água e o trigal que espigava. Como era época de espera da colheita, o povo podia dar-se ao tempo de escutá-lo. E como Jesus sempre se aproveitava do ambiente para ensinar, tirou do campo a grande lição de hoje.
Muitos dos que o escutavam haviam feito a sementeira manual e sabiam que os grãos caídos nas pedras e nos espinheiros não tinham chance. Cristo trouxe os olhos do campo para o povo e viu aquela gente como campo a ser semeado. Ele, o semeador, a palavra que o Pai lhe dera para ensinar era a semente. Há tempos, Jesus tentava plantar a palavra de Deus naqueles corações. Muitos assistiam, embora gostassem de ouvi-lo, pedras. Muitos duvidavam dele e entre o certo e o incerto, preferiam seus negócios, espinheiros. Muitos não o levavam a sério, beira de estrada. Mas havia os corações terra boa, e era essa terra boa que ele queria multiplicar abundantemente o grão da doutrina e da graça que ele trouxera da parte do Pai. No centro da palavra está a pessoa de Jesus. A palavra volta centenas de vezes e com muitos significados. No Antigo Testamento, ocorre sobretudo nos livros proféticos. Tem o sentido de chamada de investidura de uma missão, de mensagem, de prenúncio ou ainda de acontecimentos. E muitas vezes como sinônimo de aliança entre Deus e o homem por meio dos 10 mandamentos. Deus criou o mundo pronunciando palavras. Os profetas caracterizavam-se pela sua palavra. No Novo Testamento, o substantivo palavra ocorre 331 vezes com os mais diversos sentidos, como vocábulo, afirmação, dito, pedido, notícias, discursos ou exortação. E muitas vezes vem como sinônimo de aliança, mas ocorre também com um sentido especial em expressões como Palavra de Deus, Palavra do Senhor, Palavra da vida, Palavra da verdade, Palavra da promessa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus é chamado simplesmente de Palavra de Deus ou Verbo. No Evangelho de hoje, palavra terá uma mistura de sentidos que vão desde as palavras pronunciadas por Jesus até sua pessoa, passando pelos sinais, milagre, que comprovavam sua messianidade. Sua doutrina, expressa em palavras humanas, está intrinsecamente ligada ao ministério divino humano de sua pessoa. Sua doutrina ora se expressa por uma afirmação, como, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, a paternidade de Deus, o julgamento final da criatura humana. Ora, por uma exortação. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos as ofensas. Amai vossos inimigos. Ora, ainda, por um pedido, que todos sejam um, que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No centro de suas palavras está sempre o mistério de sua pessoa. Você produz frutos se quiser. A semente é boa. Ela tem garantia de Deus. Ela é espírito de vida. Já Pedro confessara: tu tens palavra de vida eterna. Ela teve a força de criar o mundo. Ela teve a força de recriar o mundo na pessoa de Jesus de Nazaré. Todo o problema está na terra que recebe a semente. A solução desse problema é nossa. Ninguém vai solucioná-la por nós, nem mesmo Jesus. Há, portanto,
grande parte de responsabilidade nossa, se a semente vai ou não frutificar. Apesar de toda a misericórdia de Jesus, ele nos deixa livres para receber ou não a semente. Jesus nunca impôs nada, nunca impõe nada. Dá-nos todas as possibilidades, mas a decisão é sempre nossa. O documento conciliar sobre a dignidade humana o diz com clareza. Deus chama as criaturas humanas para o servirem em espírito e verdade. Com isso, os homens se obrigam em consciência, mas não são forçados por Deus, porque Ele respeita a dignidade da pessoa humana, por Ele criada. A criatura humana pode voltar-se para o bem, ser terra boa livremente. Também só com liberdade pode escolher o mal. Deus gravou no coração de cada um o que é bom e o que é mal. Mas nós devemos educar para uma escolha justa. O Papa Paulo VI falou dessa responsabilidade na Popularum Progressio, ao comentar nossa vocação ao crescimento. Diz o Santo Padre: dotado de inteligência e de liberdade, cada um é responsável tanto pelo seu crescimento quanto por sua salvação. Cada um é o artífice principal do seu êxito ou do seu fracasso. A parábola do semeador é um elogio à palavra divina, sempre fecunda e eficaz, e um elogio à liberdade humana, onipotente dentro dos limites impostos a toda e qualquer criatura. Nossas metas e nossos sonhos podem ser infinitos, mas nossa realidade tem margens como o rio. Pessoa responsável é aquele que conhece suas condições e circunstâncias, remove as pedras e os abrolhos, abre-se como terra boa às sementes da graça divina e cultiva o campo do seu coração e produz frutos queridos por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que mostrai a luz de vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé, rejeitai o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Animados e disponíveis para preparar o coração, a fim de acolhermos a semente da salvação, dirigamos ao Senhor nossos pedidos e súplicas confiantes, rezemos. Senhor, ouvi-nos e socorrei-nos. Senhor, fazei que a semente do reino, lançada por vossa igreja, no terreno do mundo, possa crescer e dar frutos de justiça, de paz e de alegria. Rezemos. Senhor, ouvi-nos e socorrei-nos. Senhor, concedei a todos os leigos e leigas, dispostos a acolher sua palavra, ânimo e coragem para anunciá-la em meio aos desafios da missão. Rezemos. Senhor, ouvi-nos e socorrei-nos. Senhor, despertai nos fiéis de nossa arquidiocese, inspirado pelo exemplo dos grandes servos de Deus, o cultivo do terreno do coração, a fim de nele fazer brotar a semente da santidade. Rezemos. Senhor, ouvi-nos e socorrei-nos. Senhor, acolhei na vossa glória os nossos irmãos e irmãs falecidos. Nós confiamos especialmente a vossa misericórdia. Rezemos. Senhor, ouvi-nos e socorrei-nos.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa presença, convido-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 16º domingo do tempo comum, no qual refletiremos sobre a paciência enquanto garantia de conquistar a vida. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.